Que a paz de Cristo Jesus esteja no teu coração, na tua alma, na tua vida, na tua casa, na tua família. E a partir de agora eu te convido para juntos nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Eu quero compartilhar contigo sobre algo muito importante, muito interessante, que é sobre a mudança de endereço do povo de Deus, do povo de Israel. Depois de uma grande caminhada, esse povo pôde completamente chegar à terra que o Senhor tinha prometido. Mas eu quero ler com você uns versículos da palavra do Senhor, que está no livro de Josué, capítulo 3, alguns versículos. A partir do versículo 1, ele diz o seguinte: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes de que passasse. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levem, partireis vós também do vosso lugar, e seguireis. Contudo, haja distância cerca de 12.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual a perdi, visto que por tal caminho nunca passaste. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu quero compartilhar com vocês algo muito importante da palavra do Senhor, que aconteceu com este povo, depois de tanto tempo, depois de tantas pelejas, de tanta angústias e vitórias e alegrias pelo deserto. Agora chega o momento que o Senhor dá ordem a Josué para que o povo tome posse da terra prometida. O Jordão, a partir daquele momento, era um grande entrave. Só que a terra da promessa estava do outro lado, e a vida abundante ela começava a partir da travessia. Tudo aquilo que Deus tinha prometido para este povo estava depois desta travessia. A vida de deserto era que eles mais conheciam, e Deus agora queria dar a eles a oportunidade de conhecer a vida que Ele tinha prometido a Moisés. Eles teriam agora a oportunidade de conhecer a terra que manava leite e mel. Agora a nova geração iria decidir mais uma vez, porque aquela primeira geração, ela ficou com medo, ela voltou justamente desta mesma posição. Na hora que era para o povo receber a terra, eles ficaram com medo e decidiram voltar. Houve rebelião, houve um transtorno muito grande, e Deus decidiu fazer com que este povo retornasse ao deserto por 40 anos. Agora era uma nova geração, e essa geração tinha mais uma vez a oportunidade de entrar na terra que o Senhor tinha dado. Eles tinham a oportunidade de entrar na terra do gigante. Foi isso que fez com que aquela primeira geração que saiu do Egito não entrasse na terra prometida. Eles ficaram com medo dos gigantes. Agora eu quero dizer uma coisa para você. O que foi que Deus ele tinha feito para que Israel entrasse naquela época, naquele tempo, na terra prometida, e para vencer os gigantes? É que os gigantes eles eram jovens, eles não tinham tanta experiências, não tinham tanta habilidade para a guerra, eram os meninões. E Deus sabia que o povo de Israel, habilitado na guerra, iria dar conta daquele gigante. Mas eles ficaram com medo do tamanho deste povo, e Deus teve que fazer com que eles voltassem uma geração atrás, para que essa geração de gigantes ficasse velhos, enfraquecidos, e tivesse uma outra geração. E foi por isso que passaram os 40 anos novamente. E depois o Senhor traz eles novamente, porque já tem uma nova geração de gigantes novos, e o povo já está também habilitado, o povo já está completamente agora bem apto para a guerra, e eles não terão dificuldade, não teriam novamente dificuldade de vencer os gigantes.
E esta geração que estava agora junto com Josué, eles tinham oportunidade de entrar na terra dos gigantes. Deus só opera no querer de alguém. Se você quer, Deus opera no teu querer. Se você abre o coração para fazer a obra, pois Deus começa a agir também na tua vida. E a partir de então, Deus entendeu que através do seu líder Josué, aquele povo queria entrar na terra. E então Deus pôde operar no querer daquela gente, daquele povo. E a ordem de Josué, ela foi expressa, dizendo no versículo 5, aqui do capítulo 3, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas amanhã. Olha, era a hora do confronto, era a hora do aperto, era a hora da preparação, era a hora de alguém resolver os seus problemas, era a hora de alguém colocar em ordem a sua vida espiritual, era a hora de alguém agora colocar a sua vida no prumo de Deus. Por isso ele diz, santificai-vos. Foram 3 dias que Deus deu de preparação para eles, durante aqueles 3 dias, para eles se confrontarem eles mesmos. Eles teriam que se confrontar com eles mesmos, com a situação deles, para que eles pudessem ter consciência de que estava tudo bem. E Josué dá esta ordem de santificação para eles, mas eles estavam certos disso, eles estavam certos dessa proposta de Deus, de tomar posse desta terra. Não existe santificação sem iniciativa, e você tem que querer mudar, e por isso eles tomaram essa iniciativa. Eles queriam mudar, eles queriam uma vida melhor. E para todos nós, servos do Senhor, se nós quisermos ter uma vida diferenciada, uma vida mudada, uma vida com mudanças vindo da parte de Deus, nós temos que tomar essa iniciativa, nós temos que ter essa decisão de querer mudar, de querer ser os servos abençoados, as pessoas que Deus pode contar aqui na terra. Nós temos aqui no versículo 3, diz que a arca da aliança do Senhor partiria na frente. A arca indicava o caminho por onde eles deveriam passar. Diz o versículo 4 que eles não saberiam o caminho, por isso a arca foi na frente. Era ela que iria dizendo o caminho por onde eles deveriam seguir. E eu quero te dizer que este é o propósito de Deus. Os santos aqui na terra não andam sem rumo. Os servos de Deus aqui na terra não andam sem direção. Assim como o povo de Israel tinha como todo a presença de Deus durante o dia, a proteção do calor, ele também tinha uma coluna de fogo à noite, e ele também tinha a sua arca que iria na frente, mostrando o rumo, mostrando a direção, mostrando por onde o seu povo tinha que seguir. Esta é a beleza das coisas de Deus, de servir a Deus. Esta é a beleza de ser servo de Deus. O servo de Deus não anda sem rumo. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas os guiados pelo Espírito do Senhor, eles têm essa graça de saber para onde vão, de saber para onde estão indo. Os guiados pelo Espírito de Deus não andam sem rumo, não andam sem direção. Por isto, nós temos as benécias de Deus, nós temos a beleza da graça de Deus como orientador, como direcionador da nossa vida espiritual, como aquele que toma em nossas mãos e nos diz: é por aqui, meu filho, é um caminho da verdade, é o caminho certo. E o povo de Israel, ele tinha essa direção. Eles não andavam errantes pelo deserto, eles tinham uma direção. Por onde a arca ia, para lá eles deveriam seguir. Mas havia uma ordem que eu acho muito importante, muito especial, muito interessante esta ordem, quando ele diz que deveria haver uma distância, uma ordem de haver uma distância no versículo 4, entre o povo e a arca. Deveria haver essa distância, que o povo não deveria se aproximar dessa distância do povo da arca. E nisto
nós podemos entender que isto era um espaço que Deus dá para o seu poder operar em nós. Nós temos uma referência na Bíblia que diz que o profeta Isaías, quando ele teve aquela visão que ele viu tão de perto a presença, a glória de Deus, ele disse: ai Senhor meu, Deus meu, vou morrer, porque meus olhos viram o Senhor. É este sentimento que nós podemos ter se estivermos tão perto do Senhor, com a vida descontrolada, é de morte, nós não vamos dar conta. E Deus, como queria tratar com o seu povo ali no deserto, ele fez com que a sua arca estivesse uma certa distância entre o povo, e essa distância equivaleria o tratar de Deus com o povo, para que o povo não fosse morto, para que o povo não viesse a cometer nenhum tipo de irregularidade espiritual. Essa distância, ela representa o espaço que Deus dá para o arrependimento para nós. Imagine se Deus não tivesse para cada um de nós essa distância, há muito tempo nós já teríamos sido consumidos. Ainda bem que essa distância entre nós e Ele representa a misericórdia dEle, representa a multidão da misericórdia dEle, e nós reconhecemos isto como sendo uma dádiva celestial, uma dádiva divina em favor de nós pecadores. Por isso ele diz: mantenha uma distância. E desde já Deus já trabalhava com o seu povo desta forma. O Senhor sempre estava dando tempo para o seu povo se arrepender, se converter, se humilhar, se santificar. E isto ele continua fazendo até hoje conosco. Ele continua dando essa oportunidade para nós de arrependimento, de humilhação, de conversão. É a distância entre nós e Ele que Ele fica dando por causa da sua bondade, do seu amor. É o espaço para Ele poder operar em nós. São as oportunidades que Ele dá para mim e para você, para a gente poder ter uma vida de comunhão, uma vida plena de santidade e de verdadeira paz. O amor supremo de Jeová para não deixar morrer, era isso que Ele deixava entender para o seu povo, para não deixar aquele povo perecer. Era a oportunidade que o Senhor dava a este povo para arrepender-se das suas incredulidades. Era esse espaço que Ele dava para tratar com eles, mesmo eles não entendendo, mesmo eles não compreendendo, mesmo com tanta incredulidade. Mas Deus ainda dava oportunidade para eles se arrependerem, eles se voltarem e não morrer naquele deserto como o Senhor já tinha feito com muitos outros. Canaã estava do outro lado, era só atravessar o Jordão, e só os escolhidos, só os submissos, os corajosos, os fiéis chegariam lá. E Deus precisava tratar com esta gente, e assim como Ele tratou com eles até aquele dia. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre a promessa de Deus que estava de pé para os seus filhos. Era uma promessa que não tinha acabado, uma promessa que não tinha se distinguido, não tinha se destituído. Era uma promessa que para Deus ela continuava completamente de pé. Deus, ele tinha prometido uma terra que manava leite e mel para este povo. E assim que os pés dos sacerdotes pousassem sobre as águas do Jordão iam se abrir e começaria a caminhada para a posse da terra prometida que estava logo ali do outro lado. Eles poderiam visualizar, mas precisavam atravessar o Jordão. E às vezes nós vemos a bênção e não sabemos como chegar nesta bênção. Nós estamos vendo a vitória perto e há alguma coisa que impede de nós estarmos de posse dessa vitória. Meus amados, meus irmãos, é aí que é a hora do milagre de Deus. Se nós estivermos santificados, preparados, aí Deus começará a mostrar o seu milagre. Porque depois de 3 dias de santificação do povo, a ordem era que quando os sacerdotes que levavam a arca
pousasse a planta do pé deles sobre as águas do Jordão, as águas iriam ser abertas. E este era um milagre que estava acontecendo aos olhos do povo de Israel. Nós estamos certos disto, que esta caminhada toda de deserto que vivemos aqui nesta terra, um dia será trocado por uma terra que emana verdadeiramente leite e mel. Não perca de rumo a arca de Deus, não perde de rumo, porque é ela que está nos levando para a terra que emana leite e mel, e esta arca é Cristo. Não deixe que Cristo saia do teu alvo. Se você perder este alvo, você não vai chegar à terra que emana leite e mel. Eu te convido, hoje Cristo é a nossa arca, e Ele está na nossa frente, é Ele que está nos conduzindo, e se nós não perdermos de vista Cristo, nós vamos entrar na terra que Ele tem prometido para nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Aguarde que Deus tem um novo lugar, Deus tem um novo endereço para você. O seu novo endereço é a terra da promessa, é a Canaã de Deus, é a Canaã celestial. Que Deus em Cristo te abençoe e nos abençoe. Amém.